Prezados, continuando nosso curso aqui de Fusion 360, vamos ver agora as ferramentas Inspect, Insert e Select. Você pode apresentar essas ferramentas de uma vez só. Então vamos conhecer a primeira ferramenta Inspect. Bom, a ferramenta Inspect era para, como o próprio nome diz, inspecionar. Então ela tem várias ferramentas aqui, algumas não tem a ver com a parte sólida, então eu só vou mostrar algumas que tem a ver com os objetos sólidos aqui, no nosso ambiente sólido. Porque como eu já mostrei para vocês, elas estão aqui em superfície, em sheet metal, então eu vou... a parte mais importante aqui da ferramenta Inspect é fazer medida. Então você clicando aqui, você vai abrir essa caixinha de ferramentas, medidas, né? E ela tem aqui umas opções, aqui você pode selecionar Face, Edge e Vertex. Isso quer dizer o quê? Ela pode selecionar uma face, um vértice ou uma aresta. Certo? Então, para que serve aqui? Esse Show Snap Points, esses pontozinhos que aparecem quando a gente encosta na face, ó, ou em algum lugar, então a gente tem os pontos, que são pontos de referência que você usa para você fazer as medidas, né? Então se eu tirar isso aqui, não aparece. Então aqui tá, eu posso selecionar face, então selecionar uma face, posso selecionar arestas e posso selecionar vértice. Então aqui quando eu seleciono, ele vai mostrar o material selecionado e vai me dar algumas informações sobre, por exemplo, o raio desse círculo, o diâmetro, né? Raio 25, diâmetro 50, a área dessa superfície, calcula tudo, e o comprimento, né, dessa distância até aqui. Então ele faz. Então a seleção 2 que está mostrada aqui é o outro elemento que eu selecionei, que foi, eu acho que foi esse ponto, está selecionado, certo? Foi o ponto. Então esse ponto aqui, ele tá mostrando aqui, ó, a posição do ponto no espaço. Então que o ponto não tem extensão, então ele vai mostrar a posição do ponto no espaço. E também está mostrando aqui, ó, essa distância entre os dois objetos selecionados, a distância que é de 47,5 pontos. Então isso é importante na hora que você for inspect, na hora de medir, você está criando uma peça e quer saber, por exemplo, o comprimento dessa linha, por exemplo. Eu não sei aqui, tá? Então clico aqui, ele vai me dar o tamanho certinho da linha. Se eu quiser o diâmetro de um círculo, então inspect, clico no círculo, ele vai me dar o diâmetro e vai me dar o comprimento da circunferência e o raio, né? O diâmetro. Outra coisa aqui é posição do centro, né? De x, y, z, que é a posição do ponto referente dessa linha aqui. Se eu mudar para cá, select body, então eu não vou conseguir selecionar linhas, eu só vou conseguir selecionar o corpo todo. Então ele vai me dar informações a respeito do corpo, né? Ok, se eu colocar aqui, ele só seleciona componente. Então como esse objeto não é componente, ó, então ele não vai selecionar. Então aqui eu posso selecionar unidades que ele vai dar, né? No caso que está sem unidade, que está centímetro. Então já está como padrão milímetros. A unidade é a distância que você vai ter aqui. Se eu selecionar aqui uma linha, tá, ele vai dar a distância, o comprimento da linha e a unidade está em milímetros. Se eu selecionar isso aqui, ó, ele vai calcular essa área, vai me dar aqui as informações sobre essa área aqui, ó. A área, certo? Comprimento. Então é para inspecionar o objeto, para dizer os tamanhos, a distância. Então na hora que eu estiver fazendo alguma coisa que eu quiser desenhar aqui, eu quero saber qual é a distância. Então eu posso também selecionar, por exemplo, aqui, quero saber qual é a distância dessa face para essa outra face de cá. Legal aqui, então eu posso ter essa distância que está aqui, ó, 120 milímetros. Então serve para a gente fazer essas inspeções aqui de distâncias e tal. Então é para medidas.
Essa interferência é quando você tem montagens, então não é o caso aqui, quando uma montagem está interferindo na outra. Então, no próximo aula a gente pode ver isso aqui. Essas coisas aqui é quando você está trabalhando com curvas, certo? Então não vou mexer nisso agora. Vou falar de dois aqui importantes aqui, ó. Por exemplo, center de massa. Então se eu clicar aqui e eu clicar em cima do objeto, ele vai me dar o centro de massa do objeto. Então vai mostrar onde é que fica o centro de massa do objeto. Então se você olhar aqui, essa bolinha preta está mostrando onde é o centro de massa. Então ele vai calcular a partir dos parâmetros da minha peça e do material. Então ele pega, soma e mostra o que quiser. Isso é muito bom na hora que você for fazer. Você quer fazer um balanço, onde eu quero colocar um material para girar de forma igual de um lado para outro. Eu quero saber o centro de massa de um objeto, então eu clico nesse. E quando eu crio esses análises, eles criam aqui, ó, essa parte de análise, então, centro de massa, se eu quiser cobrir. E também ele tem a função inspect, é de seção. Então vou clicar aqui, vou mostrar como é que funciona. Então na seção eu clico num plano, eu vou clicar nesse plano aqui, pra você ver como é que funciona, depois a gente olha outro plano. Então ele cria um plano de seção, ou seja, um corte nessa vista aqui. Então se eu empurrar para cá, ele vai cortar a peça, vai mostrar a peça como fica em corte. Então se eu olhar aqui essa peça, ela em corte está assim. Deixa eu mostrar desse lado, fica melhor de ver. Então eu criei esse objeto que eu cancelei, então de novo, inspeção, análise. Então eu vou clicar daqui que é melhor de visualizar. Então ele vai fazer um corte na peça. Então eu vou parar aqui nesses parafusos, por exemplo. Aí se eu olhar aqui de frente, eu vou ver a seção em corte, combinando com esses parafusos. Então na hora de eu visualizar essa peça por dentro e tal, em corte, eu posso utilizar essa ferramenta. Ela fica, se eu criar ela e der ok, ela fica aqui, né, com a peça. Eu posso mostrar a peça cortada em corte. Se eu esconder, ela vai em sono, né? Então seria para isso. Então basicamente o spec eu mostrei para vocês medidas, interseção, centro de massas, outras coisas para analisar a estrutura da malha aqui. Vamos aqui para a ferramenta Insert agora. Insert serve para várias coisas. Eu posso inserir um arquivo de outra pasta. Então se eu quiser isso aqui, eu vou procurar um arquivo de outra pasta aqui. Então eu posso inserir outro objeto aqui dos meus arquivos. Então eu posso pegar um material do meu arquivo e trazer para cá, para junto com a minha peça. Deixa eu ver aqui nesse projeto. Tem vários. Então, deixa eu selecionar isso aqui. Ele vai trazer. Ele vai inserir. Ele está calculando aqui. Ele inseriu o meu airplane. Agora se eu der um. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Ele não está aceitando. Tem essas outras peças aqui que eu deveria estudar. Então eu vou de novo aqui, Insert. Do Drive, ele vai inserir. Deixa eu ver aqui em exercício que tem melhor para a gente inserir. Então eu vou inserir aqui deixa eu ver. Exercício. Deixa eu procurar uma peça aqui. Deixa eu ver essa peça aqui. Então ele vai mostrar. Vou tentar. Ele demora então essa peça aqui. Você vê como está funcionando isso aí. Era para inserir um objeto aqui nessa peça, mas eu acho que eu tenho que criar que ele não vai funcionar. Eu acho que eu tenho que criar eu tenho que ter um componente aqui. Componente a gente vai ver nas próximas aulas. Então a gente vai usar essa ferramenta depois, quando tiver componentes na forma. Então essa ferramenta depende também do que a gente tenha aqui no arquivo, né? Então esse insert decal, esse é interessante. Então deixa eu ver se eu inseri um decal aonde aqui. Vou pegar essa peça aqui, eu vou virar para cá. Então decal ele vai inserir uma imagem
em uma peça. Então eu tenho que ter a imagem aqui baixada. Deixa eu ver se eu acho uma imagem rápida aqui. Então decal. Então, por exemplo, eu posso inserir do meu computador uma imagem. Deixa eu ver se tem imagens aqui. Então, se for procurar uma imagem, eu posso inserir a imagem dentro do meu, na superfície da minha peça. Então, eu peguei uma imagem aqui, clico na superfície que eu quero montar, então a imagem está lá. E aí vai depender da imagem que você tem para inserir, né? Então, você pode inserir um logotipo. Então, aqui você tem que ter a imagem para poder inserir. Essa imagem não ficou muito legal. Vamos inserir outro decal aqui, vou tirar esse. Aí você vai na internet, baixa uma imagem que você acha legal, você pode inserir, né, como decal. Aqui não foi muito bom. Vou aqui no meu computador ver se eu acho uma imagem melhor aqui. Eu queria ter uma pré-visualização da imagem que não está pré-visualizando. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Deixa eu ver aqui. Logotipo. Então eu vou aqui no logotipo do IF, vou abrir aqui. Seleciona a página. Ele criou aqui. Aí eu posso ajustar, por exemplo. Ele aqui está cabeça para baixo, porque eu tenho que fazer uma mudança aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Essa aqui vai ser a intensidade. Eu tenho que mudar a escala dele para o outro lado. Não é isso não. Deixa eu ver aqui. Ele veio ao contrário. Então quando vem assim, qual é essa ferramenta aqui? Se você fez a direção. Open First. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, isso aqui. Então esse aqui, ó, ele vai fazer os movimentos, né, Então eu posso inserir. Opa, ele inserir ao contrário. Eu posso editar com os botões direito do mouse, edit, decal. Vou lá e ó, ajusto o meu decalque aqui. Então posso botar o nome de instituição, uma imagem qualquer eu posso colar em cima de uma superfície. O outro insert é para inserir canvas. Canvas é um desenho que você insere para poder desenhar em cima dele. Então você pode, por exemplo, ele só insere se você criar um sketch. Então eu posso aqui, deixa eu abrir um novo arquivo, criar um sketch. Então ele serve para você utilizar essa canvas como uma referência. Então insert canvas. Então eu vou procurar uma imagem aqui do meu computador também. Eu vou colocar de novo o logo do IF Baiano, por exemplo, aqui. Então para eu inserir esse canvas, eu tenho que ter uma superfície para inserir ele. Então ele insere em 2D. Eu vou dar um OK. Ele inseriu aqui, tá vendo? O plano. Agora eu posso fazer as mudanças que eu quero aqui, ó, editando o canvas aqui, ó. Edit Future. Então eu vou, por exemplo, eu vou mudar essa direção. Deixa eu ver aqui qual é essa. Até ajustar a posição que eu quero, né? Frontal. E aqui eu posso ajustar a escala, posso aumentar o tamanho do meu desenho, dependendo do tamanho que eu queira aqui. Então eu posso usar o desenho como uma referência para poder fazer desenho 3D. Isso aqui pode ser um desenho de uma peça, pode ser um desenho que pode ser inserido aqui. Deixa eu ver mais aqui, esse programa, desse Canvas. FZV é um tipo de figura, deixa eu ver se eu acho uma rapidinho aqui. Que ela serve, você pode editar ela. É interessante baixar essa figura primeiro. Talvez eu acho aqui uma rápida aqui no meu computador. Isso vai ficar difícil de achar aqui agora. Era para ter já baixado aqui as figuras, não sei onde é que está aqui. Figura FGV é um tipo que tem acho que eu já mostrei ela quando eu estava fazendo a emboss. Então tem que ter a figura FGV. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar aqui. Ver se tem a figura FGV aqui. Texturas. Não tem nenhuma figura FGV aqui. Então vai ficar difícil de mostrar para vocês aqui agora.
Isso aqui não é figura FGV, deixa eu ver se... Vou colocar aqui. Tá vendo aqui, ó, inseriu a figura. Essa figura eu posso, a partir dela, fazer extrusão, a partir dela, porque ela é uma figura, ela cria uma imagem que eu não preciso editar, ela já está pronta aqui para fazer extrusão. Se quiser fazer extrusão dela, ela reconhece essas linhas como se fosse feita no próprio Fusion. Na verdade, isso aqui é uma figura FGV, que a gente chama de imagem vetorial, que elas são inseridas, né, de acordo com... Ela é inserida do sistema e eu posso utilizar as próprias linhas dela para fazer desenhos aqui. Então eu já mostrei essa mesma figura aqui no Emboss, então eu posso fazer também aqui uma extrusão normal, fazer qualquer um tipo de operação de sólido a partir dessas linhas. Vamos ver mais, insert, FGV, DXF, arquivos de desenho 2D que você pode tirar do AutoCAD, trazer para dentro do Fusion e fazer um programa. Depois eu mostro para vocês como é que faz. Esse insert MacMaster também ele vai, MacMaster K, ele insere parafusos, então ele é muito importante na hora que a gente for estudando montagens, lá também a gente vai ver como é que a gente faz isso. Inserir mesh, inserir arquivos de malha. Esses outros aqui, já tem outras especificações, eu não sei mais exatamente para que estou estudando isso aqui ainda. Então basicamente você tem no insert um arquivo já pronto, um decal, que é uma imagem. Canvas também é uma imagem que eu posso usar como referência. FGV já é uma imagem que eu posso usar, fazer extrusão a partir dela. DXF também eu posso fazer uma extrusão a partir dessa imagem, que ele reconhece as linhas. Esse MacMaster são parafusos, são vários tipos de objetos 3D, que eu vou lá e insiro. Então, isso é muito importante nos ambientes de montagens. Pronto, eu tenho parafusos, então vou escolher tipo de parafuso e tal para jogar no meu projeto. Então, muito interessante essa ferramenta que a gente vai usar depois. Finalmente, aqui a gente vai ver a ferramenta Select, é a forma de seleção do objeto. Ok. Então, selecionar o objeto, você tem várias formas. Então, aqui, ó, a forma que está aqui está chamada de Box Select. Certo? Você tem várias formas de selecionar, direção para baixo, direção para cima. Aqui é laço. Então, aqui, se eu tiver aqui em Box Select, eu seleciono. Se eu selecionar assim, veja que ele seleciona todo o objeto. Se eu selecionar da esquerda para a direita, ele pegou um pouquinho e selecionou todo o corpo. Selecionar aqui para aqui, você vai selecionar a parte que foi coberta pelo... que mais aqui? Opção. Seleção por laço. Isso é bom quando tem muito objeto aqui, eu posso escolher, né, a parte que eu quero selecionar, fazendo um laço no objeto. É muito útil quando eu tenho muitos objetos para selecionar e os outros estão atrapalhando, então eu uso o laço. Esse aqui é o Patch Selections. Deixa eu ver como é que ele funciona. Ele seleciona através dos caminhos aqui, tá vendo? Seleciona esse caminho com esse. E outras opções que eu vou deixar aqui, eu tenho que escolher aqui, ó. Então, cadê? Vou deixar aqui em Box Select, que é o padrão, selecionar a caixinha. Agora aqui, tem uma coisa interessante, é esse aqui, ó. Selection Filters. Então, eu posso fazer filtros de seleção. Aqui, por exemplo, está selecionando tudo. Eu posso, por exemplo, fazer um filtro para ele não selecionar arestas. Então, se eu clicar aqui, ele não vai mais selecionar arestas. Então, se eu quiser selecionar uma aresta aqui, deixa eu ver aqui de novo. Selecione. Porque tem que estar em body aqui. Não era para selecionar arestas. Arestas. Face. Body vértice. Aqui. É porque aqui não é. Não está considerando aqui uma aresta. A aresta está esquecendo isso aqui. Aresta. Ele não consegue selecionar essa aresta. Ele não consegue selecionar uma face só porque eu também desmarquei aqui. Então você marca. Então, por exemplo, aqui, ó. Face Body. Se eu marcar aqui, ele consegue selecionar a face apenas do corpo, tá vendo?
Se eu deixar isso aqui tudo demarcado aqui, ele não vai conseguir selecionar apenas essa face, ele consegue selecionar só o corpo todo. E aí é um jogo aí para você, dependendo da situação que você estiver fazendo o seu trabalho, e caso você tenha que querer selecionar alguma coisa e querer que ele não selecione outros, então você vai desmarcar isso aqui. Por exemplo, selecionar canvas. Se tiver uma canvas aqui, no meu objeto, deixa eu ver aqui não tem canvas. Tá vendo? Eu tenho um canvas aqui. Então, o objeto select. Então eu posso selecionar o canvas. O canvas está selecionado. Porém, se eu desmarcar, selecionar canvas. Decalque, aliás. Canvas não, canvas é decalque. Parece que é o canvas mesmo. Canvas. Tá vendo? Eu não consigo selecionar o canvas aqui. Nem assim, nem assim. Vou deixar marcado aqui. O decalque. Aqui tem vários outros tipos de arquivos que você vai, depender do seu trabalho aqui. É a forma de seleção. Então está select all, então seleciona todo tipo de objeto aqui. Então eu posso selecionar aqui meu canvas. Ok, então esses objetos inspect, insert e select servem para essas finalidades, mas eles funcionam em outras áreas, então não dá para mostrar todas elas, né? Porque aqui tem superfície, e aqui tem, por exemplo, o inspect, que serve para analisar a superfície, então vai depender da área que você estiver trabalhando. Como está trabalhando com sódio, essas ferramentas aí já é suficiente para a gente trabalhar. Então, por enquanto, é isso. Vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai aprender a trabalhar com 2D do Fusion 360. Então, até a próxima.